Om Arunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Saudações. Aqui estamos no início do mês com uma pergunta que nos chegou muito interessante e que eu acho que vai valer, assim, vai dar o que falar. Vamos ver. O assunto é só um pouquinho polêmico. Bom dia, amigo Ananda. Na tradição católica da qual faço parte, embora para mim Ramana é Deus, os anjos têm uma importância muito grande como guias e guardiões. Em algum momento, Bhagavan referiu-se a eles? Há algo na bela tradição do hinduísmo sobre os seres angelicais? Caso saiba sobre esse assunto, fica aí minha sugestão para seus ensinamentos. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Não estamos acabando o vídeo. Gratidão por essa questão, essa é uma questão muito boa, muito pertinente. Porque afinal de contas, nós fazemos parte aqui de uma cultura que tem uma influência forte judaico-cristã. Não é? Muitos de nós fomos inclusive batizados na Igreja Católica. E nós entramos em contato com esse campo que para alguns é o imaginário cristão e para outros é uma realidade espiritual, ok? Então, será que Bhagavan disse alguma coisa sobre isso? É importante saber que também a Índia de então, da época de Bhagavan, quando ele era criança, a Índia estava dominada pelo Império Inglês. Então, assim, os britânicos tinham abertos muitos colégios, correto? Que tinham fundamento cristão. Então, Bhagavan, ele conhecia, com certeza, se esse tema foi trazido para ele, ele sabia do que estava sendo falado, porque, inclusive, quando ele foi dar a definição do Supremo, ele não usou a definição tradicional judaica, tradicional sânscrita, Satchitananda. Ele usou justamente a definição judaica, que é eu sou aquele que sou. Então, para poder falar do Supremo, ele usava uma terminologia bíblica e que, no final das contas, faz com que Shri Ramana Maharishi se posicione como um guru universal. Ele não estava ensinando Atma Vichara para hindus. Ele estava ensinando autoinvestigação para o mundo inteiro. Correto? Mas, por mais estranho que pudesse parecer, sim, existe um diálogo sobre este assunto. E nós vamos diretamente para o diálogo. Então, vamos lá. Então o devoto perguntou: Devas, anjos, e Pisachas, demônios, existem também? E o Maharishi respondeu: sim. E a pergunta que veio a seguir: essas deidades, qual é o seu status relativo ao ser? E Bhagavan respondeu: Shiva, Ganapati e outras divindades como Brahma existem do ponto de vista humano, isto é, se você considera seu eu pessoal como real e existente, então elas também existem. Assim como um governo tem seus altos executivos para continuar o governado, o Criador também tem o seu. Mas, do ponto de vista do Supremo Absoluto Ser, todos esses deuses são ilusórios e devem se fundir na única realidade. E o questionador tornou: por que tantos deuses são mencionados? E o Maharishi respondeu: você tem apenas um corpo, mas quantas funções ele executa? A fonte de todas as funções é apenas uma. É o mesmo com os deuses. Ao perceber o um, conhecemos todos os muitos deuses. Perfeito. Então aqui nós vemos que Bhagavan tratou do assunto até, digamos assim, de uma forma expansiva, né? Ele não falou simplesmente de uma cultura, mas de uma vasta cultura. Porque afinal de contas, quantos deuses e deusas a humanidade já produziu? Quantas hierarquias celestiais já foram construídas? Inúmeras. Então, assim, se nós existimos relativamente como indivíduos, estes seres também existem individualmente
dessa forma, da mesma forma que nós. E do ponto de vista do absoluto, como nós não existimos como sujeitos, indivíduos, essas entidades também não existem como indivíduos. Então, tudo é uma questão de por qual ângulo você está assistindo, você está contemplando esse tema, não é? O reflexo não deixa de ser real do ponto de vista de um observador que está olhando para o reflexo. No entanto, do ponto de vista da sua fonte, né, ele é totalmente diferente, porque aí o reflexo aponta para uma fonte. Um pouco é isso que Bhagavan está trazendo aqui. O reflexo existe, os muitos reflexos existem, mas a fonte é uma só. É sempre uma única fonte. Então, a partir do momento em que você olha para a fonte, o reflexo deixa de existir. Né? Nós temos ainda também outras terminologias usadas, né? Além de devas, nós temos os suras, né? Que são... tanto a palavra deva quanto a palavra sura se refere à luminosidade, né? Então, o daivak, o divya, o divino, a divindade, está relacionado com a luz do dia, com a grande luz, né? E sura está relacionado com Surya, que é o grande sol espiritual, né? Então, assim, você tem suras e asuras, né? Seres luminosos e seres não luminosos. E, inclusive, há o relato de um devoto que, estando nas mediações do ashram, ele sentiu uma presença. E essa presença espiritual atacou ele. Então, era um demônio que estava atacando ele, era um asura. E ele começou uma luta aqui, nesse plano, com um demônio, com um asura. E quando ele se sentiu agoniado, porque essa entidade estava asfixiando ele recordou simplesmente do nome de Ramana. E quando ele pensou no nome de Ramana, a entidade fugiu. E quando ele foi até Bhagavan para contar a história, contou essa história, tudo que Bhagavan disse foi: eles não conseguem fazer mais do que isso. Quer dizer, ele nem entrou na questão o que significa. Não se preocupe, eles não conseguem fazer mais do que isso que você presenciou, que você sentiu, não é? Então, assim, Bhagavan não negava a existência destas hierarquias. No entanto, se nós vamos tratar do assunto no seu aspecto absoluto, a gente sabe que todas elas se resolvem na própria consciência, né? Então, o bem e o mal são forças relativas quando olhadas pelo ponto de vista do absoluto. Mas, apesar de relativas, elas existem. E aí, os muitos textos que contam, né, as aventuras e desventuras dos deuses, demônios, semideuses, grandes heróis, né, tal como o Mahabharata e os Puranas, eles falam dessas entidades como existentes. E há um aspecto bem curioso ainda dentro do campo mitológico para os indianos, é que um demônio ele pode fazer sadhana e receber benefícios dos deuses, né? Então isso também é uma coisa muito curiosa, né, dentro do campo. E é claro que cada cultura e cada apreciação, né, espiritual, religiosa, ela vai ter a sua forma de denominar, de caracterizar estas forças que se apresentam muitas vezes num campo que a gente pode entender como o próprio campo da transcendência, esse espaço de interação com aquilo que não é visível aos olhos físicos, não é algo que a gente consiga apalpar com as mãos, ou seja, aquilo que transcende, né, o que a gente considera mais denso, ainda que algumas dessas forças sejam bastante densas e experimentadas como densidade por nós, e outras normalmente que a gente considera mais angelicais, né, ou súricas, elas são experimentadas como dotadas de muita luminosidade e leveza, então elas têm características opostas. E tem as experiências dos místicos. Então, quando você segue uma determinada tradição espiritual, religiosa, você vai ser conduzido também pelos relatos e experiências dos grandes místicos.
Isso é muito importante, porque isso vai conduzir a sua fé dentro daquele conjunto, né, de crenças, de dogmas, etc. A experiência dos místicos é tão importante para um católico quanto o que nós chamamos de testemunho dos sábios é para, por exemplo, quem segue as filosofias orientais, onde, né, vão ter as experiências ali dos grandes gnanis, dos grandes sábios, e nós tomamos isso como verdade. Nós tomamos isso como verdade e isso guia o nosso caminho. Então, os anjos, né, que estão presentes na jornada espiritual, sejam denominados assim como anjos, ou sejam denominados de outras formas tantas, muitas vezes são esses testemunhos, são essas experiências tidas por grandes místicos, grandes seres, grandes almas, grandes sábios, que ao compartilharem destas experiências, produziram estados diferenciados naqueles que as ouviam, as testemunhavam também, ou, né, se sentiam tocados por aquilo, e isso tudo foi um fortalecimento para sua fé. E a fé, ela está assim como eu posso dizer, ela é indissociável do processo todo de rendição, que está presente tanto nas tradições que nós aqui entendemos, né, são mais familiares a nós, né, do ambiente ocidental, aqui das ameríndias, a gente vai entender, né, essa rendição bem presente em toda a cultura judaico-cristã, e essa mesma rendição também vai estar presente nas filosofias orientais. Então, talvez aqui haja um ponto interessante de intersecção, né, a fé e esse testemunho sendo importantes para a nossa rendição. Olha, a gente falando essa coisa da luminosidade, né, do ser e bater um sol aqui, gente, alguém pode olhar e falar, a presença de um anjo, né? E aí fala dos raios solares como a presença de devas, né, que são enviados por Súria. Entende? Então faz parte muito dessa questão do imaginário, né? E eu acho que é bem interessante a gente lembrar que, por exemplo, tanto Bhagavan Krishna quanto Siddhartha Gautama, as suas mães tiveram um contato com o anjo, ou seja, com devas, né? Com seres luminosos. Mas assim, foram anunciados. Recentemente teve aí a festa da Anunciação, né? Que anjo Gabriel aparece para Maria para dizer que ela vai conceber virgem. E acontece algo similar na história de Gautama. Exatamente. E acontece também algo similar na história de Bhagavan Krishna. Quer dizer, né? A gente vê que tem coisas interessantes. Aliás, na vida de Shri Ramana e Cristo tem uma coisa muito similar, não é? Que é o quê? Quando Cristo foi apresentado, então o menino Jesus foi apresentado no templo, então um sábio, um ancião cego declara que era a grande luz que havia descido à terra, né? Que era o Messias estava ali, não é? E que Maria iria sofrer. Curiosamente, a parteira, né, no parto, no trabalho de parto de Alagamal, né, no nascimento de Shri Ramana, a parteira era cega, assim como Simeão era cego. E ela também viu uma grande luz, e ela, emocionada, cega, viu a luz e disse, essa criança é alguma entidade muito especial, quer dizer, podia ser um avatar, não é? Então, assim, a gente vai ver que, sim, existem essas imagens, né, todos esses arquétipos, e acho que mais do que a gente tentar entender eles, eu não sei se é necessário. O que a gente precisa saber é que a misericórdia divina pode se manifestar como um Siddha, um ser perfeito, ou um santo, como um anjo ou como um deva, não é? Deus é livre para expressar, né? infinito, para expressar a sua criatividade da forma que bem julgar necessário para nos levar de volta para o caminho de rendição, de autoliberação, né? Então, se você acredita em anjos, os anjos estão com você, não é? Muito bem, a gente aproveita esse momento para dizer, estamos com a campanha do computador ainda aberta, essa vaquinha, oh meu Deus, ainda não terminou. Mas estamos chegando lá, estamos chegando. Estamos chegando lá, já, como a gente falou no último vídeo, já conseguimos fazer a troca do meu computador, agora falta o computador do Ananda e falta um pouquinho mais aí, quem quiser dar aquele help final,
Somos muito gratos. E você que não necessariamente quer participar da campanha, mas quer fazer o seu dana, né, para a continuidade desse Seva, nós sempre agradecemos imensamente. A vossa fidelidade está em encontro com a nossa fidelidade de estar aqui. Nós estamos aqui, vamos continuar gravando áudio, gravando vídeo, trazendo os ensinamentos, compartilhando pontos de vista, não é? E da mesma forma, a sua fidelidade em dizer: eu gosto desse canal, eu acredito nessa proposta, eu quero que outras pessoas se beneficiem, vou fazer a minha contribuição de dana. E temos aí irmãos e irmãs que todo mês estão lá fazendo dana. Que Bhagavan abençoe imensamente. Que todos os anjos abençoem imensamente. Que todos os devas abençoem imensamente. E agradecemos o irmão que trouxe essa questão tão preciosa para nós. Gratidão. Você que às vezes olha e fala: não tenho dinheiro, não tenho um tostãozinho, tá difícil, não tô podendo fazer um dana, mas você pode trazer uma pergunta. A sua pergunta é o seu dana, tá contribuindo com esta sanga tanto quanto o dana, e nós Com também certeza. somos gratos pelas questões que vão surgindo. Gratidão imensa, gratidão a todos. Continuar esse trabalho é vital. Para nós é muito importante. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.